Queridos irmãos, vamos mais uma vez ouvir Deus falar. A palavra de Deus é muito importante hoje. Preste muita atenção e pratique isso, que a sua vida vai mudar. Olha como a gente erra sem perceber, mas hoje é um novo dia na sua vida. Fé e confissão. O intercessor de nosso testemunho. Em Hebreus 3:1, Jesus Cristo é chamado o sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte declara que ele é fiel como sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele é fiel nesse sentido. Ao que o constituiu, como também foi Moisés. O que era o sumo sacerdote? Uma vez por ano, só o sumo sacerdote, que seria o chefe dos pastores, ele era um único cara, existia vários pastores, mas tem o chefe. O único, uma vez por ano, levava o sangue pedindo perdão por ele e pelo povo. Então entrava no lugar chamado Santo dos Santos, onde dentro da igreja tinha um lugar que ninguém entrava, onde a presença de Deus estava lá, e ele só podia entrar uma vez por ano, levando o perdão, pedindo o perdão do povo e levando os pedidos. Então, quer dizer, Jesus sendo nosso sumo sacerdote, nós vamos pedir a Deus e nós vamos confessar. Ele é o sumo sacerdote, ele vai levar a Deus o que é a nossa confissão. É o que a gente fala todo dia, o que a gente pensa, o que temos no coração, a boca fala o que está cheio o coração. Então enche a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, que o que você vai falar vai ser automático falar a palavra de Deus. Nos tempos de enfermidade, confessamos ousadamente suas promessas de nos sarar. Falamos a palavra de Deus, que ela é a verdade. Quando confessamos suas palavras, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, age em nosso favor, conforme a nossa confissão na palavra de Deus. Intercede junto ao Pai pelas bênçãos das promessas que confessamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o homem que entrava na presença de Deus. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então a gente confessa várias vezes por dia, frequentemente. Estou curado pela ferida de Jesus, estou curado pela ferida de Jesus, sou mais que vencedor que Deus falou, Deus vai fazer de mim um sucesso. Você confessa a palavra de Deus, versículo que você tem a promessa que Ele te ama, que Ele vai te ajudar, sempre, frequentemente, dias, o que vai acontecer? Jesus, ele vai levar a sua confissão na presença de Deus. Nesse ínterim, desde o tempo em que pedimos a Deus uma bênção e a nós prometida, até o tempo em que o Pai a concede, retenhamos firme nossa confissão, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, a gente pede hoje uma bênção, fica pedindo hoje que a gente crê. Do tempo de pedir até o tempo de chegar a bênção, existe um tempo. Nesse tempo a gente confessa, retenhamos firmes a nossa confissão. A gente fica confessando, não, Deus falou, Ele prometeu, Ele nunca mentiu, Ele falou, e Deus não mente, eu vou conseguir. E aí Jesus vai ficar entrando na presença de Deus e vai ser o nosso sumo sacerdote. Ele vai levar na presença de Deus a nossa confissão. Entendeu, irmãos? Sabemos que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, como Moisés foi, para interceder por nós até que a resposta seja concedida, conforme a promessa que fielmente confessarmos em nossa oração. Na nossa conversação, no nosso testemunho, nos nossos pensamentos e nos outros atos. Então, essa palavra de Deus que a gente confessar, Jesus vai levar aqui na presença de Deus. Mas temos que fazer isso em nossa oração, na nossa conversação, conversar com as pessoas, no nosso testemunho, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Viver
aquela promessa, Deus falou, é verdade, confessar e viver aquilo falando alto o tempo todo. A confissão errada. A confissão errada é a confissão de derrota, de fracasso e da supremacia de Satanás. Falar de seu combate com o diabo, como ele o embaraçou, como ele o está mantendo em escravidão e doenças, é uma confissão de derrota. Esta confissão é errada, ela glorifica o seu adversário. É uma declaração inconsciente de que seu Deus e Pai desapontou você. A maior parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Tais confissões debilitam sua vida mais e mais, destroem a fé e conservam você na escravidão. Quer dizer, ou você confessa, Deus falou isso, é verdade, ou você confessa, não, eu estou assim, eu estou assado, ixi, o capeta fez isso, aconteceu uma coisa ruim comigo, você fica falando um monte de coisa ruim, o que acontece? Você chama Deus de mentiroso, porque você fica acreditando naquilo que você está vendo, o diabo cria situações, você fala que ele é verdade, e chama Deus de mentiroso, Deus não pode te ajudar, porque você está chamando, está confessando o que o diabo quer que você fale. Nós não vivemos nem por vista nem por sentimento, nós vivemos da palavra de Deus, Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem vai viver da palavra. Então a gente sempre confessa a palavra, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele vai lá na presença de Deus e leva a palavra que ele mesmo falou e que a gente confessou. A confissão de seus lábios, que procede da fé em seu coração, vencerá o adversário em todas as batalhas. É uma guerra, uma batalha. Fica firme que você vence. A confissão do poder de Satanás para embaraçá-lo e impedi-lo de ser bem-sucedido dá a ele vantagem sobre você. Você dá força para ele quando você faz isso. Ele o enche de receio e fraqueza. E você acredita no que ele fez, você confessa, você não, se eu estou assim, eu estou assado. Então você acaba dando força para o capeta e se afastando de Deus. Porém, se você confessar abertamente o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior que qualquer força ao seu redor, você vai sobrepor-se à influência satânica. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Todas as vezes que você confessar suas dúvidas, temores, estará confessando sua fé em Satanás e negando o poder e a graça de Deus. Quando confessa suas fraquezas e enfermidades, você está confessando abertamente que a palavra de Deus não é verdadeira e que ele deixou de cumprir. Deus deixou de cumprir porque eu estou isso. Não, a verdade é essa, eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu sou mais do que vencedor, Deus vai me fazer um sucesso. Quer ver um exemplo, irmão? O Abraão mudou o nome Abrão para Abraão. E ele se apresentava, qual o seu nome? Pai de muitas nações. Abraão significa pai de muitas nações. Então quando ele se apresentava, sou pai de muitas nações. Nossa, que bonito, que bênção. Graças a Deus. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas você já tem 90 anos, então não vai ter mais, está muito velho. O corpo já estava amortecido. Mas ele confiava na promessa de Deus. Ele falava a promessa de Deus. Entendeu, irmãos? Deus declara, pelas suas feridas foste sarados, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Em vez de confessar que ele levou suas enfermidades, que Deus levou, que está escrito isso, e as lançou fora, você confessa que ainda está doente e aceita o testemunho da evidência natural no lugar do testemunho da palavra de Deus. Agindo deste modo, você fracassa. Enquanto você continuar crendo na confissão da fraqueza, enfermidade e dor, permanecerá com elas. Poderá passar anos procurando um homem de Deus para fazer a oração da fé por você, mas nada lhe aproveitará.
porque sua incredulidade anula a eficácia da sua fé. Quem está sempre confessando os pecados e as fraquezas, acrescenta a fraqueza, derrota e fracasso em todo o seu entendimento. Leia a palavra, fale a palavra, confesse a palavra, pratique a palavra e ela se tornará uma parte do seu ser. Oh, maravilha! Irmãos, pensa bem. O que é a verdade? É o que Deus falou ou é outra coisa? Porque se Deus falou uma coisa, é verdade aquilo, você ficar firme, o capeta é o pai da mentira. Então ele coloca uma mentira, você não aceita, resiste, ele foge de vós. Oh, glória a Deus. Para ficar bem gravado, irmãos, leia a palavra, fale a palavra, confesse a palavra, pratique a palavra, e ela se tornará uma parte do seu ser. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso e querido, obrigado, Senhor, por nos ensinar uma coisa tão importante, Pai. Erramos toda hora, falamos um monte de coisa ruim, vemos notícia ruim, ficamos sempre falando coisa ruim e glorificando o diabo, Pai. Porque esse mundo, Senhor, jaz no maligno mesmo, então ele influencia vários setores, que sempre ou a gente fala, a gente escuta, a gente passa, o que a gente ouviu, foi uma coisa ruim, com isso. Então, Pai, muito obrigado por viver uma nova vida com o Senhor, uma vida de vitória, uma vida longe desse mundo do capeta, uma vida que a gente vai falar a verdade, que é a Tua palavra, viver na paz, no amor, na alegria, na vitória e na saúde. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, desça com o seu poder agora, Pai, nessa vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e passa, Senhor, o seu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo mal, toda ideia errada, todo pensamento errado, toda coisa errada, toda obra do inferno, toda doença, toda briga, toda contenda, todo problema no serviço, problema em casa, alcoolismo, droga, vício, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo você, mal. Eu repreendo você, demônio. Pega tudo o que é seu, todas as suas coisas ruins, sua enganação, sua influência, sua opressão, sua mentira e fora. Saia, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Fora, saia todos os espíritos malignos com todas as suas obras. Fora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, eu te glorifico, eu te exalto, eu te louvo, Pai. Pai, somos mais que vencedores. Vamos viver a sua palavra, Pai. Vamos ler a sua palavra, vamos falar a sua palavra, vamos confessar a sua palavra e vamos praticar a sua palavra, Pai, até ela se tornar parte de nós. Este é o segredo de total vitória. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém e amém.